Bom, hoje meu tema é avaliação. Avaliação realmente um tema bastante delicado, bastante complexo. Não é um tema difícil, mas é um tema complexo na ideia de complexo que é de muitas partes, muitas variáveis. E a gente vai perceber ao longo do programa que, ao falar de avaliação, a gente tem que falar de aprendizagem, do conceito de ensino, do conceito de aluno. Enfim, nós temos que ter uma visão geral do que seria esse processo de ensino-aprendizagem. E, principalmente, do que a gente quer alcançar com o aluno, né? Só para uma curiosidade, seria interessante a gente contar um pouquinho da história, bem rapidamente, por que hoje a avaliação é encarada como mais formativa, mediadora, e no passado, como é que ela era? Porque, infelizmente, ainda a gente encontra muito uso da avaliação como um desvio. Então, eu vou contar uma lenda bem rápida aqui, que mostra como é que a avaliação surgiu e por que ainda, às vezes, ela é usada como uma punição, como um medo, né? Principalmente do professor para com o aluno. Então, diz que antigamente tinham duas tribos, os gileadites e os efraimites. E aí o líder dos gileadites, os Josafá, ele descobriu que ele conseguia discriminar quem era gileadite de quem era efraimite. Na verdade, eles moravam todos no mesmo espaço territorial. Então, o Josafá, os autores de avaliação dizem que ele fez o primeiro teste oral da história. Então, ele pedia para as pessoas falarem assim, shibolet, era uma palavra, porque ele sabia que a pronúncia era diferente dos gileadites e efraimites. Então, só para brincar um pouquinho, ele falava shibolet. Se a pessoa falava com a pronúncia correta, que ele achava que era de gileadite, ele mantinha vivo. Se a pessoa errasse, então morria. Quer dizer, na verdade, a avaliação ela surgiu com esse estigma de discriminação, de punição e de medo, né? E isso ainda algumas vezes você encontra na realidade. Eu acho que é bem menos do que a gente tinha antigamente. Tem também um outro aspecto interessante, que é o nome da avaliação, né? Na antiguidade ela chamava docimologia. E é interessante que não é a ciência dos doces, não. É que docimologia, em grego, dokimé quer dizer nota, prova. E aí hoje a gente ainda encontra pessoas que falam assim, eu vou fazer uma prova, como um sinônimo de avaliação. Eu estou contando essa história, na verdade, porque é muito importante que a gente perceba que a avaliação ela sofreu muitas modificações. E hoje em dia, né, o que nós vamos dizer que é avaliação, quais são os conceitos, quais são as palavras geradoras mais importantes da avaliação nos dias de hoje. Um dos aspectos mais importantes da avaliação é de que ela tem a dimensão de ensino-aprendizagem. O que quer dizer isso? Vamos traduzir um pouco essa frase, né? E que antigamente a avaliação ela era considerada mais como um final de processo, né? Então, fazia-se o processo de ensino-aprendizagem e o professor ou algum programa educacional verificava os resultados finais. Hoje a gente sabe que a avaliação ela é uma parte integrante, tanto do ensino como da aprendizagem. Por que nós estamos separando ensino e aprendizagem? É outra coisa importante, mais atual. Que a gente sabe que o ensino está vinculado a toda aquela parte externa do professor, ele dá uma boa aula, ele mediar os conhecimentos, quer dizer, tem muito do professor nisso. Mas ele não pode se considerar que ele está lidando com o outro. Então, a aprendizagem é essa dimensão que vai dar o todo do processo de ensino e aprendizagem. Eles são interligados, né? Então, vejam bem, essa dimensão ensino-aprendizagem, porque se ela está tão interligada com essa dinâmica de ensinar e aprender, ela também tem que ser dinâmica, tem que ser ativa e dar informações rápidas, tanto para o professor como para o próprio aluno, que são os dois atores principais desse projeto. Então, repetindo, a avaliação tem a dimensão do ensino e da aprendizagem. Vamos a mais um aspecto importante. Afinal, qual é o conceito de aprendizagem? O que está se concebendo como aprender? Serão diferentes, certamente, as formas, a metodologia, todo o enfoque de avaliação numa educação vista numa abordagem mais, vamos dizer assim, condutivista, de uma abordagem com aspectos mais construtivistas. Não é questão de certo ou errado, mas é a questão de foco, é a questão de base para eu entender, eu estou considerando a aprendizagem como. No projeto Lego, por exemplo, a gente percebe que a aprendizagem ela tem muito de construtivista. O aluno
é estimulado a resolver um problema, ele é estimulado a fazer projetos. Então é diferente de você estar lidando com um projeto que quer apenas transmitir o conhecimento. Então esta ideia de aprendizagem é extremamente importante. Tem uma outra questão fundamental, que é que competências, habilidades, capacidades, atitudes e valores deseja avaliar. Aqui, na verdade, eles estão todos juntos, né? Essas palavras, esses conceitos, mas a gente podia pensar que competência é ação. A gente vai conseguir generalizar melhor, vai conseguir melhor o desempenho se a gente aprender a regra geral para depois especificar em outras situações. Outra questão também que é candente é que neste propósito, né, de ensinar a pensar, de ajudar a aprender, a avaliação ela vai ter que ter outro papel dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a gente diz que hoje a avaliação tem que ser formativa, formativa de formadora, formadora e mediadora. E a gente vai falar ao longo do programa por que mediadora. Não é uma mediadora tipo facilitar a aprendizagem, mas é uma mediadora no sentido de verificar os problemas, intervir para melhorá-los. Então a avaliação ela tem um papel muito fundamental, porque ela vai ser processo e produto. Muito mais processo no sentido de sempre estar provocando uma mudança e uma melhoria, tanto do professor como do aluno. A avaliação deve ser mediadora da aprendizagem. Mediadora no sentido de que ela vai se colocar dentro do próprio ensino, porque uma avaliação mediadora ela exige um processo de ensino-aprendizagem mediador. Vamos traduzir o que seria isso, né? O que é mediar? Mediar, muita gente confunde mediar com facilitar. O mediar requer uma intenção do professor. Qual é a intenção? É que competências que ele quer desenvolver com o seu aluno. No Lego, isso fica muito claro na proposta pedagógica. Qual é a intencionalidade? Fazer a criança naqueles eixos que a gente já disse. Aprender a pensar, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Então, há uma meta, há uma intenção. Reciprocidade. Se durante o projeto, né, esta aplicação deste programa, ele tiver reciprocidade, evidente, a criança vai criar um significado muito forte com a tarefa que ela está fazendo. Eu vou falar um pouquinho mais depois do significado, que é uma das peças-chaves hoje em dia, tanto na educação como dentro da ideia da psicologia. O que é o significado ao você fazer um trabalho. Mediadora também no sentido, então, de que ela não vai facilitar, ela vai intervir quando necessário para melhorar pensamentos que não são, às vezes, muito corretos, não corretos, muito lógicos, pensamentos que necessitam de uma maior definição. Por exemplo, você às vezes pensa num jovem, ele não resolve um problema, não faz um projeto, não porque ele não sabe. É que às vezes ele tem algumas funções cognitivas, algumas capacidades que não estão bem desenvolvidas. Não porque ele seja menos inteligente, mas porque essas capacidades elas são desenvolvidas ao longo de um processo de vida e que às vezes até você não é submetido à necessidade de tê-las. Então, por exemplo, um jovem, às vezes ele erra num problema porque ele não leu o problema, ele não entendeu o problema. Ou ele é muito impulsivo, ele lê rapidamente e já quer partir para a ação, né? A criança, ela tem, por exemplo, saber as palavras, né, a conotação de algumas palavras. Então, a criança é interessante, né? Porque ela, se ela não entende a palavra, às vezes ela cria um significado. Um significado lógico, mas que também pode, às vezes, interferir no processo de desenvolvimento de alguma coisa. Então, a mediação, às vezes fala assim, mas intervir é uma coisa antipática, parece uma coisa tecnicista e muito autoritária. Não, o problema da avaliação, ela é educacional. Educação, o que quer dizer? Conduzir para fora. Né? Levar a pessoa a mostrar o seu potencial. E essa avaliação ela também vai ter que intervir para mostrar que as pessoas, às vezes, têm o potencial lá, escondidinho, e que você, através dela, você pode tirar e criar, e que eu acho que é a parte fundamental da avaliação mediadora e de um processo mediador, que é a autoestima. As pessoas precisam se sentir competentes, precisam se sentir com potencial para aprender. Infelizmente, às vezes na escola, você vê que a criança ela é colocada já como uma fracassada, né? Não é em toda a escola, não estou generalizando, mas isso é fundamental, que para aprender a gente tem que ter
muita condição de se sentir útil naquilo que está fazendo, né? Se sentir sujeito. Outro aspecto fundamental é que a avaliação deve fazer parte integrante do planejamento e do desenvolvimento das ações educativas. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar um ponto super importante que eu encontro muito na prática, né, da educação. Às vezes, o professor ele desenvolveu tanta coisa e ele avalia muito pouco. Quer dizer, todo aquele esforço, ele, de uma certa maneira, minimiza na avaliação. Por outro lado, tem professor que não ensina e depois avalia o que não ensinou. Dependente. Então, no caso de um trabalhador, por exemplo, ele mesmo, ao fazer uma peça na mecânica, ou ao fazer uma tarefa na gráfica, ou um guia de turismo, por exemplo, ele tem que perceber quais são os critérios de qualidade daquela tarefa, daquela atividade, para ele mesmo poder se autoavaliar e se autorregular. Quer dizer, ele mesmo melhora o seu processo sem necessitar de que alguém externo venha fazer pressão sobre ele, dizendo, olha, está errado isso aqui. Ele mesmo, durante o processo, vai conseguir se autoavaliar e se autorregular. A avaliação deve ser feita por instrumentos e estratégias diversificadas. Também é uma coisa super importante. Se a gente falasse isso há algum tempo atrás, aqueles defensores da prova, do teste, iam olhar-nos como ETs, né? Não. Por que a gente diz hoje isso? Porque as pessoas têm diferentes canais, diferentes modalidades de aprender. E se você aprende só por um instrumento, vamos supor, só sei fazer bem teste, prova, que é um pouco só treinar em algum instrumento, isso nos vai propiciar uma estreiteza mental. A amplitude mental é a gente conseguir expressar o nosso conhecimento tanto por meio de uma dramatização, de uma pesquisa, de uma análise de caso ou de alguma coisa que vai constar de um portfólio. Então a estratégia diversificada, o instrumento diversificado, ele também é uma coisa construtivista, é um princípio construtivista, porque ele nos permite expressar os pensamentos, permite ao aluno mostrar como ele sabe, como sabe, dentro de várias possibilidades de estímulos diferentes. Para terminar este pedaço, né, porque tem muita coisa ainda, os critérios de avaliação devem ser explicitados aos alunos. Isto aqui, para mim, é o ponto-chave, porque critério é parâmetro, é regra do jogo. Quando você entra dentro de um trabalho educacional, isso tem que ficar muito claro para o aluno. Olha, você nessa redação, por exemplo, você vai ser avaliado na clareza, na coerência, explicar o que é isso. Porque clareza, o que significa? Para um professor, às vezes, clareza é fazer a letra bem feita, mas para o outro, clareza é encadear os parágrafos, as frases, colocar a pontuação. Então, numa escola, seria tão importante que vários professores da mesma área pudessem trocar, pudessem dizer assim, gente, que critérios que nós vamos avaliar os alunos e contar depois para eles. Porque se a pessoa sabe os critérios pelos quais ela vai ser avaliada, evidentemente há uma transparência maior, capacidade de negociar, porque os critérios podem ser mudados, por que não? Eles não podem ser mudados a todo momento, né? A regra do jogo não pode estar assim tão variável, mas o critério ele tem que ser compreendido.